generoso com os amigos e impiedoso nos campos de batalha, foi realmente o mais belo e brilhante de todos. Olá, meus senhores! Hoje contarei a história da batalha que consolidou o poderio do jovem rei, que sucedeu seu pai aos 20 anos, tomando para si o trono da Macedônia e do mundo. Aos 30, já havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia até a Índia. Morreu invicto em batalhas e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Meus senhores, hoje falarei da Batalha de Gaugamela e do vitorioso Alexandre o Grande. Venham, meus amigos, sente-se ao meu lado. Peguem um copo e se sirvam do melhor hidromel do condado. Me lembro como se fosse hoje. Alexandre estava inquieto, mesmo depois de ter tomado e sitiado a cidade de Tiro. O jovem rei era incansável, e mesmo depois de várias vitórias, ele queria ainda mais. E já pensando na próxima batalha com Dário, ele descobriu que o persa lutaria na Mesopotâmia e imediatamente solicitou reforços vindo da Macedônia. Alexandre marchou então em direção ao norte, ao longo das montanhas armênias, para encontrar pastos para os cavalos, usar suprimentos locais e evitar o grande calor, pois tinha de alimentar cerca de 47 mil homens e talvez 20 mil cavalos. No caminho, os batedores de Alexandre capturaram alguns opositores, que revelaram que o plano de Dário, o terceiro, era dominar o rio Tigre. Assim, quando souberam dessa notícia, o exército marchou apressadamente em direção ao rio. Movendo-se dessa vez para o sul, em meio a regiões férteis, Alexandre novamente capturou alguns cavaleiros persas e soube que Dário estava em posição de prontidão, não muito longe dali. Então, fez uma pausa de 4 dias para descansar os seus homens. Os batedores de Alexandre relataram que o exército de Dário estava a quilômetros de distância, do outro lado das montanhas baixas. Para evitar o calor, Alexandre partiu durante a noite com seu exército, pronto para entrar em ação. Assim que cruzaram as montanhas, Alexandre mandou seus homens a parar ao ver o inimigo que estava pronto para a batalha a cerca de 5 quilômetros de distância na planície. O exército fez sua última refeição noturna e as unidades dormiram na posição que assumiriam para a batalha. Por volta do meio-dia, Alexandre iniciou a marcha para a guerra. Do outro lado, Dário reuniu unidades dos melhores cavaleiros do Império, da Capadócia ao Paquistão. Algumas unidades persas estavam montadas com lança e espada, mas a maioria estava da maneira tradicional, com arcos, dados e cimitarras. Sua infantaria de elite consistia em cerca de 6 mil mercenários gregos e 1.000 guardas especiais persas. Os outros soldados de infantaria apoiavam as unidades de cavalaria ou formavam uma reserva geral. O número mais baixo estimado para seus soldados era em torno de 200 mil homens. Além disso tudo, Dário também tinha uma nova arma, a carruagem com lâminas, que tinham lâminas em forma de navalhas atadas às rodas, ao chassis e ao timão. Ele calculava que um ataque de 200 dessas carruagens de guerra, de 2 a 4 cavalos, destruiria a formação da falange e colocaria em exposição os piqueiros ao combate corpo a corpo. Dário foi o primeiro a atingir o campo de batalha como desejava. Ele limpou 3 trilhas para os carros com lâminas e enterrou estrepes em alguns lugares para mutilar os cavalos dos inimigos. Ao saber que Alexandre deixaria o acampamento base à noite, Dário organizou seu exército para o combate e o manteve em armas para o caso de Alexandre atacar na alvorada ou logo após.
O enorme exército permaneceu em posição de batalha por todo o dia, pela noite e até o meio-dia do dia seguinte. Dário estava preso a seu terreno preparado. O centro da sua linha consistia da frente à retaguarda, em 50 carros com lâminas e a guarda da cavalaria real. O rei Persa estava em sua carruagem, flanqueado por toda a cavalaria de elite, e finalmente uma segunda linha de infantaria. Na extrema direita havia um grupo avançado de cavaleiros. Ao lado esquerdo da fileira tinha cerca de 100 carruagens de guerra, 5 unidades de cavalaria com infantaria de apoio e na ponta mais um grupo avançado de cavaleiros. A segunda fileira de infantaria do fundo apoiava apenas as unidades da frente. Dário esperava que Alexandre fizesse um ataque frontal com uma linha paralela dele, como fez no último confronto, na Batalha de Isso. E contava que as carruagens de guerra destruíssem a falange de infantaria, e que o número muito superior de sua excelente cavalaria não apenas flanqueasse a linha mais curta de Alexandre, como também atacasse pelas brechas abertas. Era um bom plano, mas apenas se Alexandre fizesse seu ataque de acordo com as esperanças de Dário. Mas, é como dizem, a teoria pode ser bem diferente na prática. O exército de Alexandre moveu-se na planície com perfeita precisão. No início, a fileira era paralela à de Dário, batalhão com batalhão. Mas em um momento predeterminado, a linha de frente começou a fazer uma inclinação para a direita e avançar com todo vapor. E a esquerda macedônica retardou os seus soldados. Dário viu que o exército de Alexandre movia-se agora para longe da linha preparada para as carruagens. Então ordenou que atacasse o flanco direito de Alexandre e interrompesse o movimento. Mas Alexandre contra-atacou, com esquadrão após esquadrão, e nesse meio termo continuava a avançar sua vanguarda direita. Dário mandou suas carruagens com lâminas ao ataque antes que fosse tarde demais. Mas elas se mostraram ineficazes, pois, de acordo com as ordens que receberam, os macedônicos abriram as fileiras para deixá-los passarem e atacaram com golpes cirúrgicos os soldados que as comandavam. Enquanto os carros com lâminas faziam seu ataque sem muito sucesso, Dário ordenou um avanço geral e, ao mesmo tempo, enviou alguns cavalarianos persas para apoiar as infantarias que estavam sendo derrotadas. Alexandre ordenou que a última unidade de sua guarda de flanco, os 600 lanceiros, atacassem a cavalaria persa no ponto em que ele saía da fileira principal. Quando os lanceiros atacaram e criaram uma brecha, Alexandre girou sua linha 90 graus para a esquerda e colocou na direção do próprio Dário. No calor da batalha, as longas lanças dos cavaleiros levaram a melhor, e quando aproximaram, Dário, o rei persa, entrou em pânico e simplesmente bateu em retirada. Alexandre, possuído pelo desejo de aniquilar seu rival, junto com sua cavalaria e seus soldados, foi atrás como um caçador faminto de sua presa. Porém, um pedido de socorro chegou a Alexandre. Embora ele estava tentado a perseguir Dário até os confins do mundo naquele momento, ele precisava ajudar o seu exército. Virou os seus esquadrões de cavalaria para a esquerda e abriu o caminho através da cavalaria persa, que se encontraram de frente. E meus amigos, naquele momento, eu fiquei com dó dos persas. Alexandre bateu de frente com uma força de 1000 búfalos, ao ponto que destruiu toda a organização militar que ainda sobrava. E, consequentemente, todo aquele imenso exército bateu em retirada. Mas não acaba aí. Alexandre e os acompanhantes encabeçaram a perseguição. Ao escurecer, capturou o acampamento persa e em seguida prosseguiu até a cidade de Arbela, onde capturou o tesouro e as posses de Dário. A perseguição de mais de 110 quilômetros custou a vida de 100 homens e 1000 cavalos, mas as baixas do inimigo asseguravam que Dário nunca mais reuniria um exército imperial novamente. Assim,
Alexandre Magno foi aclamado rei da Pérsia, e o jovem vitorioso rei via a conquista da batalha como a preliminar para conquistar toda a Ásia. E assim, meus amigos, termina a Batalha de Gaugamela, a batalha decisiva onde o Alexandre o Grande derrotou finalmente o Dário III da Pérsia. Espero que tenham gostado da história de hoje. Não esqueçam de se inscreverem no canal, comentar o que acharam da história. Aguardo todos vocês para a próxima fogueira. Obrigado.